Olá, tudo bem? Se você já tentou fazer dieta e não conseguiu perder peso, ou se você já perdeu peso e voltou a ganhar peso, você não consegue manter constância, eu queria te convidar a ficar comigo aqui nesse vídeo, porque eu quero contar algumas coisas que talvez você não saiba, que você nem nunca ouviu falar, tá? Sobre emoções e sobre como elas afetam o seu corpo físico, como as emoções podem afetar a bioquímica do teu corpo e como o problema pode não ser o teu corpo que você enxerga como um corpo pesado, mas sim uma mente sobrecarregada, uma mente extremamente cansada. Então eu quero falar com você sobre esse assunto hoje. Fica aqui comigo até o final do vídeo, porque eu vou trazer algum conhecimento que talvez você nunca tenha ouvido falar ou talvez não tenha ouvido falar dessa maneira, tá? Então vamos lá. Nós temos no nosso cérebro a produção de neuropeptídeos. Então, as células do nosso cérebro, elas produzem neuropeptídeos, que são moléculas que elas transmitem informações emocionais e físicas. Então, são neurotransmissores que são liberados como respostas de pensamentos e de sentimentos, e eles influenciam o equilíbrio e o bem-estar ou o desequilíbrio e disfunções. Então, pensamentos não são experiências subjetivas, mas eles são realmente processos químicos e físicos impactando o seu corpo. Então, ao transformar a sua mente e ao nutrir a sua alma, ao nutrir as suas emoções, né, de uma maneira positiva, você vai começar também a transformar os resultados do seu corpo. Isso é neurociência pura. Isso é algo comprovado realmente. A partir do momento que você muda, né, todas as suas emoções, você começa a mudar realmente o teu corpo. Então não adianta você ir a um médico e ele te passar remédios, porque quando você suspende o uso dos remédios, normalmente acontece que volta a ganhar peso e vem aquela frustração, né? Vem aquela sensação ruim. Tem uma outra desvantagem também, que é você tomar muita medicação e você acaba afetando o fígado, afetando o rim, né? E você fica dependente de medicação para manter ali o peso que você atingiu. Ou, na maioria das vezes, as pessoas realmente voltam a ganhar peso e, passado um tempo, eles retornam ao médico endocrinologista, que vai novamente passar mais medicações. Então, eu conheço muitas pessoas que vivem esse ciclo. Eu também já estive muitas vezes acima do meu peso, porém eu nunca tomei remédio para emagrecer, porque eu sempre tive muito problema mesmo, com efeitos colaterais de medicamentos. Então, desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa extremamente alérgica e eu sempre tive muitas reações e efeitos colaterais muito desagradáveis. Por isso, eu nunca pude tomar remédio para emagrecer. E aí eu precisei realmente me educar, eu precisei realmente buscar atividade física, buscar apoio, né? Já passei com psicólogos e tudo mais. E aí, a partir do momento que eu alcancei o meu objetivo, eu comecei a entender todas essas questões emocionais, até porque eu já tinha feito a faculdade de nutrição, eu já tinha feito pós-graduação em nutrição clínica funcional, mas a questão emocional, a questão psicológica, ela é muito importante, ela é uma base mesmo, um fundamento para que a pessoa consiga ali ser bem-sucedida, né? Consiga atingir realmente o resultado e manter o resultado de uma boa dieta, de um novo plano alimentar, de manter ali realmente o compromisso, né, consigo mesmo. Porque muitas vezes existem dentro de cada um de nós crenças muito mentirosas, mas são crenças muito limitantes e elas estão muito enraizadas
E aí, se a gente não consegue identificar essas crenças, a gente também não consegue eliminá-las das nossas vidas. Existem, né, fatores genéticos e existe sim uma hereditariedade genética, porém, esses genes herdados, eles não precisam ser expressos, né, expressados. Na verdade, eles não precisam ser disparados, né, uma vez que, mesmo que a sua família toda ela seja obesa, na verdade o que muda mais é o meio ambiente. Então, o ambiente onde a pessoa é inserida. Muitas vezes, quando nós estamos num ambiente escolar, em um ambiente familiar ou em um ambiente de trabalho, nós temos a tendência a copiar, né, essas pessoas com quem nós convivemos. Então, se a sua família toda se alimenta mal, usa muito alimento, não, produtos alimentícios, né, que são esses produtos de prateleira que não vencem, que a longo prazo ficam lá cheios de aditivos químicos, cheios de componentes que são prejudiciais à saúde. Então, se você tem esse hábito ali na sua casa, você acaba aprendendo também, até porque você não é nem o culpado disso, você, na verdade, é a vítima, né? Porque a indústria alimentícia, ela estuda muito, então a ideia de agradar o paladar e inundar o cérebro com prazer, isso é tipo uma armadilha mesmo. Você acaba ficando refém ali daqueles alimentos que quando você come por necessidade de se sentir bem, de se sentir melhor. E depois que você come também, você acaba sentindo um pouco de culpa. Então, é uma bagunça mesmo de sentimentos, é uma bagunça emocional. Então, quando você conseguir entender, né, e organizar isso tudo, todas essas informações, e você conseguir organizar isso no seu dia a dia, você vai perceber que quando você tá com uma vontade ali de comer algum tipo de produto alimentício, seja um salgadinho, seja um doce, seja até um refrigerante, você precisa parar e raciocinar sobre aquilo. Então, não é uma fome fisiológica, é uma fome emocional, é uma fome que está tentando, na verdade, te trazer um pouco de alegria ali, aquele momento de prazer, de um chocolate, e que depois vai te jogar para baixo, porque você vai se sentir culpada, porque você vai se sentir ali mal ao se olhar no espelho. Então, tudo isso tem que ser analisado, sabe? Quando você para, antes de apenas fazer, você para pensar, aí você vai acabar substituindo, né, esse alimento, esse produto alimentício aí, por um alimento realmente. Então, comer bem, se alimentar no horário do almoço, se alimentar num lanche da tarde, fazer boas escolhas, vai te tirar dessa armadilha. Porque eu vou falar uma coisa aqui para você: se tem um alimento que é muito, muito rico e a gente tem um acesso muito fácil a ele, é a banana. Então, a banana, ela tem esse toque, né, adocicado que você precisa ali. Se a sua fome, o seu desejo por doce é mais na parte da tarde, você pode estar fazendo uma banana grelhada numa frigideira, você grelha os dois lados e polvilha canela em pó, por exemplo, ou mesmo uma rodela de abacaxi com canela, porque vai modular, né? Vai modular a sua produção de dopamina, porque vai modular também a insulina. Então, existem alimentos que eles são extremamente funcionais, eles têm uma direção certa ali, um alvo, né? São condutas muito pontuais realmente. E aí, quando você começa a se entender, você começa a se conhecer, você vai começar a analisar situações,
Porque até agora você está agindo no piloto automático. Você sente o desejo de comer, você sente a frustração de ter o corpo que você não quer, que tá pesado, tá fadigado, tá cansado, e aí você não consegue ponderar entre o seu querer, né, entre a sua emoção e a razão do realmente o que eu preciso. Eu preciso ter saúde, eu preciso perder peso, mas naquele momento que você mais precisa decidir, você vai pela rotina, porque o seu cérebro ele já se acostumou com essa rotina de comer mal. O teu cérebro, ele é o teu grande amigo ajudador ou ele pode ser o seu pior inimigo, porque na verdade ele tá ali apenas como eu vou dar um exemplo aqui, como quando você entra nas redes sociais. Então o algoritmo, ele entende o que você procura e ele te dá um pouco mais daquilo, sabe? Você gosta de ver conteúdo de fofoca, ele vai te dar mais conteúdo de fofoca. Se você gosta de ver conteúdos médicos, ele vai te dar mais conteúdos médicos. Então, como é que você muda o algoritmo das suas redes sociais, por exemplo? Você muda a partir do momento que você faz novas escolhas sobre o que assistir. Então, da mesma maneira, o teu cérebro, ele vai começar a perceber que você está fazendo novas escolhas. Então, ele vai te oferecer mais daquilo que você está escolhendo. Mas a parte racional, ela depende que a parte emocional também esteja equilibrada. Então você vai equilibrando as suas emoções. Existe uma técnica muito legal que é a PNL, que é a programação neurolinguística, onde você pode fazer exercícios para mudar, assim como um computador, que você pode pegar um software, um determinado software e você pode tirar, né? Você pode desinstalar e instalar um novo. Então a PNL ela faz essa nova programação aí no teu cérebro. É uma das coisas assim que realmente conseguem nos mudar, porque quando você realmente entende que o seu eu interior ele toma o controle, a tua vida ela não é mais assim aleatoriamente seguindo com o que a multidão faz. Você é você e você é um ser único. Então, você não tem que fazer o que todo mundo faz, você não tem que comer o que todo mundo come, você não tem que falar o que todo mundo fala, você não tem que assistir o que todo mundo assiste. Você tem que entender o quanto você é uma pessoa valiosa, uma pessoa especial. Você tem que entender o quanto você é poderosa para mudar a tua situação. E você realmente vai se conscientizando disso tudo e você vai começando a praticar tudo isso que eu tô te falando. Então, o que que acontece? Quando a tua mente, ela já não tá mais sobrecarregada, ela não tá sendo metralhada mais, porque você para tudo e aí você fala, não, quem tá no comando aqui sou eu, então eu não vou comer tal coisa, não quero, eu não vou. E você toma o controle de volta e aí você faz o que eu te falei, vai lá e substitui pela banana, pelo abacaxi, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta de como ir à feira, de como ir ao supermercado, de como é muito mais barato até você comprar um produto, você comprar um alimento, né, verdadeiro, é muito mais barato do que comprar certos produtos alimentícios, esses lanches, fast food, né, as pessoas que têm vício por iFood, toda hora tá pedindo alguma coisa para comer, e aí acaba tendo ali aquele catálogo que é muito recheado de ofertas que aparentemente são deliciosas, mas estão destruindo o teu corpo, não tem nutriente para as tuas células trabalharem. Então veja como você ter conhecimento, você ter entendimento e você realmente decidir em ter o controle da tua vida é um começo, é um primeiro passo. E eu não tô falando aqui que é fácil, porque eu sei que é difícil. Porém,
quando você começa a mudar a sua rotina, você começa a mostrar, né, para o teu cérebro aquilo que é importante. Você começa a entrar num mundo diferente, porque você começa realmente a mudar a sua mentalidade. É daí que a mudança vem mesmo. É o primeiro passo, mas é o passo mais fundamental. É você mudar a sua mentalidade. Eu sou uma pessoa que eu faço muita leitura bíblica. E a Bíblia fala assim, que a nossa mente, ela deve ser renovada. Então, mas a nossa mente, ela deve ser renovada, mas é por nós, tá? Na verdade, é um comando, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você precisa se transformar, você precisa renovar a sua mente e você precisa entender que você não tem que se conformar com o mundo. Não é o que todo mundo faz que cabe a você fazer. Não é o que todo mundo pensa que cabe a você pensar. Aliás, pessoas muito, muito vitoriosas. Eu gosto muito de ler biografias de grandes homens e grandes mulheres, né? A gente vê que essas pessoas vitoriosas, elas são muito vitoriosas e a história delas é contada porque elas venceram obstáculos. Quando todo mundo desacreditava do projeto, do objetivo, do sonho delas, elas acreditaram em si mesmas, elas acreditaram no sonho e foi assim que elas venceram. Então é a partir da nossa imaginação humana, é a partir da nossa criatividade, é a partir da nossa mudança de mentalidade que nós vamos mudar o nosso corpo. Por exemplo, uma outra maneira de você transformar, né, o mundo ao teu redor. Por exemplo, aqui atrás de mim tem umas imagens. Essas imagens, o nosso cérebro vão recebendo essas imagens, né? Então, aquilo que a gente mais vê, o nosso cérebro também tem a tendência a dar uma atenção. Por que eu não vou citar o nome da lanchonete, tá? Mas você sabe ali aquela lanchonete dos Arcos Dourados e aquela outra lanchonete que é a primeira ali, a concorrente mais próxima. Por que elas brigam tanto por espaço nas mídias? Por que existe tanta propaganda na televisão? Porque quando você vê aquela imagem, então você vê aquelas batatinhas fritas crocantes caindo ali na imagem, você vê ali o pãozinho, né, com gergelim, o hambúrguer, e aquilo é inconsciente, aquilo entra, né, na sua mente, no seu inconsciente, e você sente desejo de ir até aquele local e comer aquele determinado alimento, aquele determinado lanche. Então, é muito importante que você cerque, porque os seus olhos, eles fazem parte do teu cérebro. Toda a informação que chega no teu cérebro, chega a partir dos teus olhos. Você olha e você recebe a informação. E os teus ouvidos, você ouve e você também recebe a informação. Então, qual que é a dica aqui? É você mudar o seu ambiente, é você procurar por alimentos que são realmente saudáveis, estudar sobre eles, estudar, né, sobre a composição. E aí, pelo contrário, se você fosse ver o que os produtos alimentícios têm, se você lesse aqueles rótulos e você ao menos entendesse que todos aqueles elementos que estão ali não são nem de longe nutrientes para o teu corpo, e sim são toxicidades, né? São produtos que realmente fazem muito mal para as células do seu corpo, porque são cheios de aditivos químicos que é para ter tempo de duração na prateleira do supermercado. Então presta atenção, muda a tua visão e muda aquilo que você escuta. De que maneira? Fecha os seus olhos,
Assim você não está vendo nada do mundo ao teu redor, e com os teus ouvidos você vai ouvir a tua própria boca dizendo palavras que você precisa internalizar, tá bom? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Eu sou importante. Eu sou amada. Eu sou vitoriosa. Eu estou no comando da minha vida. Eu amo alimentos saudáveis. Eu amo ter saúde. Eu amo cuidar do meu corpo. Então, são só alguns exemplos. Eu estou enviando informações para o meu cérebro e o meu cérebro ele vai começar a me conduzir para encontrar mais disso que eu estou falando e que me dá prazer. Isso me dá alegria, isso me dá certeza. Então, olha, eu estou equilibrando a minha mente, eu estou realmente mandando informações, eu estou nutrindo a minha mente com boas informações. Então, é dessa maneira, buscando o equilíbrio interior, que todo o seu exterior será visto como um exterior equilibrado. Então, veja só, hoje eu peso 52 quilos, tá? Eu sempre que subo na balança, eu falo isso. O meu peso ideal é 52 quilos. Esse é o meu peso ideal. Então, eu tô há muitos anos já, né, fazendo esses exercícios. Eu comecei a fazer o exercício não quando eu já tinha 52 quilos, eu comecei a fazer o exercício quando eu queria alcançar os 52 quilos. Então, é um exercício mental. Você fala e pela repetição você começa a internalizar e acreditar e você começa a viver isso. Então, realmente não é a questão do teu corpo, porque pelo teu corpo, quando você está trabalhando com estresse, né? Quando você está trabalhando ali com insatisfação, com cansaço, a sua tendência é falar o que você está vivendo. E quanto mais você fala, mais você vive a mesma situação. Então, para você sair dessa situação, primeiro você precisa mudar a sua crença, tirar essa crença antiga que não é possível, que é difícil e colocar crenças novas. É fácil, é possível. Se ela conseguiu e falou que é, então eu acredito. Então, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, você tem que se sentir digna, merecedora, você tem que se sentir vitoriosa. E tudo isso você vai viver também. Então, isso, né, é uma das estratégias. Existem muitas estratégias, existem muitos exercícios que você pode estar fazendo para nutrir a sua alma. Quando a sua alma, a sua mente e emoções estiver bem nutrida, você não vai mais comer por compulsão, você não vai mais comer por ansiedade. A informação, ela chega para nos transformar. Você tem o poder dentro de você de se transformar. O poder está dentro de você. E você é muito importante, muito valorosa. Você é muito vitoriosa. Esquece os seus fracassos passados e foca no teu aqui e agora. Faça o teu melhor hoje. Toma suas melhores decisões hoje. Faça as suas melhores escolhas alimentícias hoje, tá bom? E aí eu quero que você comece aqui a seguir o canal, a seguir, me seguir, né? Seguir o canal, se inscrever, enfim, estar mais por dentro, né? Desse universo de saúde, esse universo de transformação, porque a transformação ela começa na sua mente, tá bom? Ó, um grande abraço. Fica com Deus, eu amei estar aqui com você, eu espero que eu tenha te ajudado e se você quiser compartilhar esse vídeo com mais pessoas, fique à vontade. Até o próximo.